Boa noite a todas, a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de cinema online, produzida pelo curso de cinema da Unisul, em parceria com a Fundação Catarinense de Cultura. E eu estou de volta aqui, junto com a minha grande parceira, que me deu toda a cobertura durante o tempo que eu fiquei afastada, primeiro por conta de Covid, e depois por um problema que ficou na minha voz, que levou mais tempo para resolver. Bruna Barreto, Bruna Fontoura, para mim, Bruninha. Querida, muitíssimo obrigada por esse tempo todo de apresentação, tá? Não foi nada, foi um prazer de estar aqui, de apresentar sessões, de assistir as sessões com todo mundo. Foi uma experiência muito legal mesmo. Tá sendo, né, até agora? Sim. A gente vai continuar junto, quero te agradecer muito. Eu também tive uma experiência incrível de ficar no chat lá, respondendo todo mundo. Porque não dá para, eu não consigo acompanhar, se eu estou falando, não consigo acompanhar direito lá no chat, enfim, então eu estava liberada contigo aqui na apresentação, acho que você levou com muita beleza e maestria aqui as nossas apresentações, tá? Obrigada, Mara. Muito obrigada mesmo. Tanto deu certo que fica aqui meu convite para que agora a gente siga juntas nessas apresentações. Eu volto a hora que tu quiser. Não, você não volta porque você não sai, você vai continuar. A gente vai continuar. Eu continuo. Continua. Bom, e a gente corre para ir lá no chat atender esse público lindo, maravilhoso. Tem pessoas que não perderam uma única sessão, então a gente já conhece os nomes quando dão boa noite. Então, muito obrigada a vocês, público. Muito obrigada a todo mundo pela presença, sem falta, sempre, todo sábado à noite. Muito obrigada mesmo. Isso. Lembrando que as nossas sessões ficam até segunda-feira, às 20 horas. E hoje, bom, já aqui na nossa apresentação, né, Bruna, a gente já tá num formato diferente do que a gente do que a gente fez até então. E porque também hoje a gente traz um longa-metragem e o diferencial do longa-metragem de hoje é que a gente tem convidados para bater papo com a gente, né? Então, o que a gente tem aí na sessão de hoje, Bruninha? Filme da noite é Lua em Sagitário, que é um longa dirigido pela Márcia Paraíso, que vai estar no bate-papo hoje aqui com a gente, junto com o produtor e diretor de fotografia do filme, que é o Afton Beck, que já esteve aqui antes, como eu acho que dirigindo um filme. O filme dele já estava aqui na sessão antes. A gente também vai ter o montador do filme, que é o Glauco... Brering. Isso mesmo. E formado no curso. Isso. E o ator que é o protagonista, que é um dos protagonistas do filme, né, que faz o Murilo, que é o Fagundes. Então vai ser um bate-papo bem legal, acho que todo mundo vai curtir, assim, porque eles falam um pouquinho de como o filme foi feito, como é que foi a experiência de todo mundo. Isso. Eles devem estar chegando aí e nós vamos saber como foi feito essa... Porque nós temos uma tradição, uma longa tradição da Plural Filmes com documentários e curtas ou médias, muitas séries, né? Eles produzem muito para canais fechados, produzem muito há muito tempo, só que como ficção. E longa-metragem temos uma estreia, né? Da Plural Filmes, uma estreia da Márcia na direção de uma ficção. E a gente vai... Então, é uma sessão bem diferente da de sábado passado, que foi curtinha. Essa nossa sessão é muito longa, porque a gente tem, além do longa-metragem, uma sessão aqui de bate-papo para entender como foram os bastidores e todo o processo para que a gente tivesse hoje o Lua em Sagitário. E, Bruna, temos uma... Por que nós estamos trazendo Lua em Sagitário? Também porque hoje comemora-se 4 anos da primeira exibição, da estreia desse filme nas salas de cinema do Brasil. Viajou por vários lugares, a gente vai perguntar isso tudo para ele. Então, muitíssimo obrigada, Bruna. Vamos seguir juntos, eu e tu, e vamos para o bate-papo para ver como foi feito esse filme. Olá, queridas e queridos, galera da Plural Filmes aqui com a gente hoje, comigo com a Bruna, uma sessão super especial, onde a gente vai exibir o Lua em Sagitário. Estamos com a diretora, Márcia Paraíso, com o Fagundes Emanuel, protagonista do filme, com o Glauco Brering, que é o montador, Ralph Tambic assina a direção de fotografia e produção executiva. Primeiro, gostaria de agradecer muitíssimo pela presença de vocês.
a nossa parceria do curso de cinema com a Plural Filmes vem desde que o curso praticamente nasceu, né? Nos conhecemos, inclusive, no curso, todos nós. Então, quero dizer que é uma alegria imensa fazer uma sessão com vocês da Plural Filmes, uma das produtoras, se não a maior produtora que nós temos aqui, que produz muito. Sempre que eu ligo ou a Arte 1 ou o Canal Brasil, só dá Plural Filmes. E agora, em tempos de pandemia, o que nos resta talvez seja uma grande oportunidade, na verdade, de tornar público filmes que, embora tenham sido feitos há muito tempo, sempre tem público ou que quer rever esses filmes, ou conhecer um pouco mais sobre esses filmes, ou conhecer esses filmes. Então, vou começar aqui com a diretora, Márcia Paraíso, para que nos fale um pouquinho sobre a produção, a ideia do Lua em Sagitário, há quanto tempo ele foi feito, Marcinha, e o que a gente vai encontrar no filme que a gente vai exibir hoje, com todo carinho aqui dessa sessão. Boa noite, queridos amigos, amigas, amigues. Bom, é uma satisfação estar de volta aqui com vocês, especialmente aqui pelo convite da Mara Sala, querida realizadora audiovisual, minha ex-aluna que mora no meu coração. Tá aqui com a Bruna, que eu não conhecia. Tá com o Fagundes Emanuel, o Murilo do Lua em Sagitário, que construiu tão bem esse personagem, né? Que teve a coragem de vesti-lo, né? Se dedicando bastante. Ao Glauco, que é o montador do filme, grande parceiro, incentivador dos projetos, de escrita também, não só de montagem. E ao Ralph, meu parceiro de vida, que é o diretor de fotografia, produtor executivo, palpiteiro, tudo que... E assim, hoje exatamente o Lua está fazendo 4 anos que estreou nas salas de cinema, né? E foi um filme construído, eu digo assim, talvez de todos os projetos assim da gente, eu acho que, digamos que foi um filme, a gente se empenhou demais para realizar, a gente tinha muita vontade, foi o nosso primeiro longa-metragem, e foi filmado em 2014, uma parte em 2014, uma parte em 2015, né? O projeto começou a partir do prêmio que nós ganhamos no Ibermídia. A partir desse prêmio, a gente começou uma busca para complementar os recursos de realização, porque, na verdade, o prêmio era um prêmio o valor era muito baixo para realizar um longa-metragem, né? Só que lá pelas tantas a gente peitou e resolveu realizar com aquele valor do prêmio. Quer dizer, o recurso para finalização só veio depois, através do Fundo Setorial do Audiovisual, da Ancine, que são os recursos que hoje estão paralisados desde o governo anterior e seguem paralisados, né? Paralisando totalmente o setor de conteúdo audiovisual independente no Brasil e paralisando a nós também, né? Como fazemos parte desse setor audiovisual. E o Lua é um filme que foi bastante desafiador, que foi uma ideia de levar a questão agrária, a questão da reforma agrária, para a dramaturgia, para o cinema de ficção, porque eu já vinha trabalhando com o tema em vários documentários, né? E numa proximidade com o público jovem, eu percebi uma dificuldade que esse público tinha em assistir documentários, por conta do gênero, da linguagem, da narrativa, né? Tem a questão da formação audiovisual, que a gente é formado com o cinema americano, então a gente é muito influenciado por ele. E para você assistir outras linguagens, outras narrativas e gêneros, às vezes, naturalmente, a gente tem dificuldade. Então, foi um roteiro, uma história que foi construída pensando em sensibilizar esse público para mudar um pouco a percepção em relação à questão agrária, que a gente é tão bombardeado pela mídia tradicional com questões relacionadas a preconceito, a desconhecimento, né? Então, assim, a gente não gosta daquilo que a gente não conhece. Então, o Lua foi exatamente uma tentativa de trazer essa temática, não de uma forma panfletária, né?
trazendo a questão política no sentido mais imediato que as pessoas têm da política para um primeiro plano, né? A ideia era ter uma narrativa, um romance, uma história de amor e aventura, em que o tema político, o tema da reforma agrária, atravessasse e costurasse a narrativa. Então, esse foi o desafio do Lua, e foi muito bacana ver também o resultado final, o público que a gente conseguiu alcançar, a forma como ele foi exibido, não só nas salas de cinema, mas também nas salas de cinema dos shopping centers, que era um desejo que a gente tinha. Não, a gente quer estar aí no shopping center também, né? Porque queremos ocupar também a sala do shopping, isso, né, Marcinha? Não, ótimo. Eu acho que foi um desafio assim, realizado com sucesso, porque quando o filme saiu, eu tinha mais ou menos a idade dos protagonistas, e eu também, eu era super assim, ignorante nessa causa assim, da reforma agrária, e o filme realmente me chamou para ir. Eu inclusive vi num shopping, eu vi no Iguatemi, então foi um filme muito legal, assim, foi muito legal, assim, tipo, esse primeiro contato, assim, e tudo mais. Então, super certo, assim, a proposta. Bom ouvir isso, Bruna, de você. Bom, né? Bom, queria ver do ator, então, Fagundes e Manuel, como foi essa experiência de trabalhar, se tu já tinhas trabalhado, tão novinho aí, né? Mas se tu já tinhas trabalhado em cinema ou em longa, enfim, falar um pouquinho da tua história. Fala um pouquinho também da construção do personagem, que eu acho que também foi muito legal, assim, tipo, dá pra se identificar com os dois, e acho que é uma coisa legal também. Primeiro, agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu não conhecia a Mari nem a Bruna, só o pessoal do filme aqui. Boa noite para todo mundo que vai assistir, né? Não sei, para nós aqui. O Lua, para mim, eu acho, até hoje, foi o projeto mais especial, não só com audiovisual, mas com atuação que eu já participei. Eu fazia teatro, eu sou de São Paulo, né? Na verdade, eu sou pernambucano da periferia de São Paulo. Vim para cá muito cedo, onde estou falando. E aí, aqui comecei fazendo teatro com 13 anos de idade. E minha experiência inteira sempre foi no teatro. Eu acho que até hoje é muito difícil os atores ter o acesso à atuação no audiovisual. É muito difícil isso acontecer. Então, eu não tinha tantas experiências assim. Eu sempre batia na porta, chegava perto, nunca passava. Fazia teste, não passava. Fazia teste, não passava. E aí, no ano de 2013, no final de 2013, eu fiz um teste na TV Globo e entrei numa novela. Foi o meu primeiro teste de câmera que eu passei, foi na Globo. E aí, tive a experiência de fazer a novela. Aí, no final, mais ou menos no meio dessa experiência com a novela, foi quando eu conheci a Márcia, através de um amigo daqui de São Paulo também, que trabalha no filme como câmera. E ele me apresentou a Márcia, a gente se conheceu, e eu já achei muito legal, assim, porque a Márcia, antes do teste, ela queria me conhecer. Isso para mim já foi muito especial. Já mostra muito do que vai ser, né, o filme. E isso nunca acontece, né? A gente mal conhece o diretor. A gente faz o teste com assistente de direção, com qualquer um da equipe. Aí tem o callback, que é o último teste, né? Com um diretor, aí o diretor já fica numa, né? O ator já fica numa tensão ali muito desnecessária, que atrapalha muito na construção de cena mesmo, né? Nem de personagem, porque ainda não existe. Aí você falou qual é a segunda pergunta, Bruna? Da construção do personagem, é isso? Isso. E aí, né, passada essa fase de pré-lua, para mim, chegamos no roteiro. Aí eu li o roteiro, tive uma outra conversa com a Márcia, e aí a Márcia me deu um presente que foi ficar uma semana de preparação dentro do MST. Eu já tinha um contato, mas muito breve, com a MST daqui de São Paulo, mas como o filme se passaria em Santa Catarina, era mais que necessário ter uma experiência com a MST, ainda mais sendo um assentado, né, na história. E ainda mais sendo um catarinense, né? Então tinha que ter essa experiência. E foi uma semana muito especial. Eu lembro do primeiro dia que eu cheguei, conhecendo a equipe, já conhecendo tudo aquilo misturado. Ela falou: você vai ficar aqui nessa barraca e a gente vai para a cidade, te busca amanhã, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Se quiser comer, vai na escola. Tava na barraca onde a gente filmou mesmo, no acampamento
Kid. Kid. Em Abelardo E Luiz. em Abelardo Luiz. E isso para mim já foi fora da curva de tudo que eu já tinha feito na vida, né? Então, foi só um acontecimento de coisas, só coisas maravilhosas foram acontecendo, e eu acho que o Murilo acabou saindo meio que naturalmente, não vou falar naturalmente, porque tem todo um trabalho de técnica, né? De construção de personagem, mas também fui lá, estudei astrologia, entendi também o que que é, eu fiquei pensando no Lu esses dias, olha que engraçado, né? Estou aqui hoje. E o que é esse Murilo, né? O Murilo é um cara sensível, o Murilo é um cara atual, né? Ele é um cara dessa, digamos, nova masculinidade, né? Ele já estava repensando a masculinidade de uma outra forma, sem falar sobre isso, né? Ele já é um cara mais sensível, um cara mais atento às coisas. Ele não é o estereótipo do que a gente vê na grande mídia, que nem a Márcia disse, de um cara do campo, que é o cara da enxada, que é o cara... Não, ele é o outro cara, como tem diversos outros caras, né? Então, para mim, descobrir o Murilo foi passar também por esse caminho do que é o cidadão de hoje em dia, né? De 4 anos atrás, 6 anos atrás. Não, 4 anos atrás. Que foi Não, lançado. não tem um cara, né? Assim como não tem um homem, assim como não tem uma mulher, não tem um cara. E falando em cara, esse é o nome do TCC do Glauco aqui no curso de cinema, o cara. Hein? Vamos pegar esse gancho aí, Glauco. Bom, Glauco, o montador do filme, montaram longa-metragem, né? Já dentro da Plural, com tanto tempo de parceria, Glauco. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Bom, foi a primeira vez, que foi o primeiro longa, né? Sim, eu nunca tinha montado nenhum longa. Era vários curtas, inclusive vários na Unisul. Eu cheguei na Plural em 2012, o projeto já existia e foi indo, até que ganhou. Acho que até lembro que eu estava, acho que em primeiras semanas que eu estava na Plural e eu escutei um grito. Ah! Era a Márcia comemorando que tinha ganho o IBM. Nem mal conhecia ela direito, assim. Era uns 15 dias que eu estava lá estagiando. E aí que o Lu, aí que eu fui descobrindo o que era e como é que foi. Aí passou, acho que 2 anos isso, dessa verba, que ainda era pouca e não dava, até que a gente decidiu filmar. E eu ainda tinha acabado de sair de fazer o meu TCC, então ela ainda era meio estudante. A gente filmou, eu participei do set, né? Eu fui assistente da Márcia também. O Também Glauco foi mega importante na construção do roqueiro, do Murilo. fui palpiteiro também, como Ralph. Então, aí até que veio, a gente produziu uma parte em 2014, aí uma parte em 2015, em paralelo fazendo outros trabalhos, até que eu me formei aqui nesse mesmo lugar aqui e comecei a montar o Lua em casa, né, fechado, e para fazer o primeiro corte, até ter mais ou menos um filme realmente apresentável. Então foram, acho que um mês e meio trancado aqui montando Lua. E eu não tinha experiência, eu era pequena, 2 anos de experiência no audiovisual. E aí até que chegou num corte apresentável, aí eu levei para a produtora, aí lá que a gente aí começou a lapidar o filme. Mas foi isso, foi da Unisul pro Lua, assim, foi bem rápido. Então é um filme que também é muito importante, assim como o Fagundes falou, para mim também, né? Porque aprendi tanto em set, em longa, quanto na montagem. Então foi realmente logo em seguida quando eu me formei, assim, então foi realmente muito muito importante. Poxa, que legal. Tantos estudantes, né, do curso que passaram pela Plural, né? Que bacana isso. Muito bem, eu estava achando lindo, olhando para o Fagundes falando e olhando para a Marcinha, olhando encantada. Essa relação de a diretora, né, que fica tanto tempo trabalhando com o ator, tanto tempo, tem toda essa aproximação, esse conhecimento.
cria-se uma amizade mesmo, né? Que fica um carinho pro resto da vida, porque está lá. Registrado no filme isso para sempre, né? Achei tão bonitinho assim. Nem sempre, Mara, nem sempre. Ah, é? Eu não tive experiências que não fossem assim, sempre com um carinho imenso. Porque a relação com o elenco é muito intensa, né? Eu acho muito intenso. Então, mas tem os que passam e tem os que ficam. Ah, não, Alguns os que passam, os que ficam sim, mas essa relação de que fica na memória do filme fica impressa a nossa relação, né? Imagina, ele ficou essa experiência de ter esse laboratório, né? Que experiência de vida, né? Para um ator, isso, né? Então, o papel é um papel que te oportuniza experiências que tu só terias com esse filme, né? Imagina um laboratório dentro do MST. Eu tinha para mim assim que esse personagem, que esse ator tinha que ser uma figura um pouco fora do padrão, aquilo que o Fagundes colocou, fora do padrão imaginado de um assentado no movimento sem Estereótipo, terra. né? O estereótipo do que a gente logo imagina e tudo, né? Uhum. Porque o fato também de eu já ter trabalhado, de nós já termos filmado dentro do movimento, com jovens, com muitos jovens, foi uma maneira também da gente perceber que você também tem o estereótipo, mas você tem tudo, né? Ainda mais em Abelardo Luz, que você tem os assentamentos, você tem uma região de uma área, foi a primeira ocupação no estado de Santa Catarina de 85, né? Então você tem uma população grande, muitos assentados, né? Então a gente conviveu ali, a gente filmou ali em Dionísio Cerqueira, no assentamento Conquista da Fronteira, né? Então eu tinha essa ideia de ter um ator que fugisse um pouco, que tivesse uma certa delicadeza, não só no comportamento psicológico em si, mas também no físico, né? Que rompesse um pouco com aquele padrão que se imagina da turbulência. Tem até uma fala no filme, né? Mas você, MST, magrinha assim, desse tamanho. Quase uma fragilidade ali, né? Dentro Sim. do movimento que exige. Mas a força não é essa força que é escrachada, que nem a gente falou, né? Há pouco tempo. Há uma força que está no discurso. Se chega perto da pessoa, dá uma sopradinha, a pessoa desmonta. Então, né? Não é por aí. Bom, muito bom, assim, ouvir isso, conhecendo o filme como conheço e tendo a oportunidade de rever. Então, agora vamos para o nosso queridíssimo Ralph Tambik, diretor de fotografia. As imagens são lindas. Um filme que nos permite ir para o oeste, né? Não ficar só no litoral de Santa Catarina, né? De cinema feito em Santa Catarina, poder circular. Na verdade, sai do oeste e vem pelo litoral, ou seja, nós temos na narrativa, a gente percorre o estado inteiro, né? Todas as geografias, todas as mudanças de paisagem. Então, queria ouvir aqui do Ralph Tambik, diretor de fotografia e produtor executivo. Fala um pouquinho do Lu em Sagitário. Obrigado, Mara, obrigado pela oportunidade, muito bom conhecer a Bruna. Então, esse filme, ele foi um filme que praticamente quase que é uma produção da Unisul, porque várias pessoas que saíram do curso de cinema, inclusive, estão envolvidos direto ou indiretamente com o filme. O roteiro lá foi também pensado pela Márcia e o Will Martins, que foi é um ex-aluno da Unisul também. Formado no curso. Formado no curso. Depois, eu me lembro que eu estava filmando com o Clóvis, que também é ex-aluno da Unisul. Clóvis Ghiorzi. Também é câmera, assistente de câmera. Foi estagiário, depois assistente de câmera. Hoje é câmera, foquista, diretor de fotografia, está em São Paulo. O dia que o Clóvis chegou para mim e falou assim, pô, e o Lua, quando é que vai sair? Eu falei, cara, muito difícil. Tá muito difícil, porque a gente não arruma dinheiro, não sei o quê. Mas esse prêmio do Ibermídia, aquela época o prêmio do Ibermídia
eram $80 mil, se não me engano, $80 mil, e isso era equivalente a R$200 mil, né? E aí eu disse, cara, mas R$200 mil não dá para fazer o filme, porque tem viagem, alimentação, transporte, elenco, e mesmo que toda a equipe faça de graça, não dá para fazer o filme. E o Clóvis, não, dá, vamos fazer, não sei o quê. E ele botou tanta pilha que a gente acabou nos movimentando no sentido de fazer o filme, e foi justamente o fato de ter começado a filmar que, de alguma forma, trouxe o resto do recurso. E foi durante esse processo, que inclusive é um processo tenso, porque você não tem o recurso, não sabe como é que vai fazer, e aí saiu o fundo setorial, a gente tinha um coprodutor argentino, que já tinha arrumado recurso na Argentina, nós não tínhamos recurso do Brasil, mas o Fundo Ibermídia, que é um fundo ibero-americano, muito reconhecido, não era, em outros países ele é quase como um selo, e aqui no Brasil não tinha tanta relevância. Mas como a gente começou a filmar e a gente conseguiu uma distribuidora, porque as imagens estavam bonitas e tal, a gente conseguiu mais recursos para filmar uma segunda etapa. O filme foi feito em 2 etapas e conseguimos finalizar o filme com uma trilha sonora espetacular, um trabalho fabuloso que a Márcia fez com a Ju Baratieri, que também é egressa do curso da Unisul, com um elenco espetacular, a Manu, que é formada na UDESC, que é uma atriz assim fabulosa, que fez esse trabalho junto com o Fagundes, que foi um espetáculo, porque a seriedade, né? O Fagundes jovem, ainda é jovem, mas já era mais jovem, a Manu, que era jovem. Para vocês terem uma ideia, a gente praticamente não fez retake, ou se a gente fez retake foi por culpa minha, não foi por culpa dos atores, foi por culpa da técnica. Eles estavam afiadíssimos, eles não erravam uma, era tudo perfeito. Então foi um trabalho assim de muita dedicação e muito tesão, né? Então o resultado foi esse, que apesar de a gente ter conseguido com muita luta um recurso para conseguir licenciar as músicas e tudo, não foi um filme um filme baixo orçamento, que é um filme de R$1 milhão. Esse R$1 milhão parece muito dinheiro, mas isso, quantas músicas teve o filme? 36 músicas, tá lindo. Maravilhosa. Trilha, O elenco, a alimentação, a equipe, que todo mundo, no final, todo mundo foi remunerado. Então foi um trabalho muito profissional, um trabalho extremamente profissional, feito com egressos, ex-alunos do curso de cinema, e praticamente todo mundo que trabalhava e trabalha, boa parte trabalha até hoje, aqui em Santa Catarina. E foi muito divertido, porque eu acho as paisagens, Santa Catarina extremamente cinematográfica, né? Então a gente já conhecia bem. Quando a Márcia e eu viemos morar aqui, a gente deu a sorte de fazer vários SC em cena para a RBS na época, e isso permitiu que a gente viajasse por todo o estado de Santa Catarina e conhecesse cada cantinho, cada cidade, cada vilazinha. Então, quem é de Santa Catarina sabe que o percurso que o Fagundes fez com a Manu de moto não é um percurso linear, né? Ele vai para Urubici, depois volta para o oeste, mas não importa, cinematograficamente funciona, que são onde as coisas acontecem. E funciona porque a gente tinha essas paisagens, a gente conhecia essas paisagens e tinha essas paisagens, e tudo que tem, que é disponível, que é possível fazer em Santa Catarina. E foi muito divertido, foi um trabalho muito sério e, ao mesmo tempo, muito agradável. A gente teve essa oportunidade de, como o elenco e a equipe, estava todo mundo dedicado, todo mundo enfiado no projeto,
a gente pode experimentar, né? Porque quanto mais planejado a gente tem, mais fácil é improvisar. Se você não sabe exatamente o que você quer fazer, não tem roteiro, não tem... Aí você tem muita dificuldade, porque às vezes você fica fazendo uma coisa que você não precisa fazer, às vezes gasta vários dias de filmagem por causa disso. Agora, se você tem tudo planejado, decupado, pensado, e de repente chega num lugar e descobre que poderia fazer de outra maneira e ficar melhor, você tem margem, você tem segurança para fazer isso. E isso foi a realização do filme. Como disse o Fagundes, é um trabalho que eu também tenho no coração. Muita afetividade. E, aproveitando que a Márcia falou, e que a Bruna falou também, realmente a gente atingiu o objetivo. Por quê? O filme foi exibido não só em shopping center, a gente conseguiu com muita dificuldade, é uma loucura distribuir um filme independente brasileiro, é muito difícil, mas o filme foi para a sala de cinema de shopping center, o filme foi para a televisão, foi para o Canal Brasil, o filme foi para 7 companhias aéreas, o filme foi exibido na Air Canada, foi exibido na KLM, foi exibido Portugal. na Air France, foi exibido em Portugal, foi exibido na American Airlines, Ethiopian Airlines, enfim, o filme foi para aquele cinema de bordo nos aviões internacionais e foi recentemente licenciado para a China. A gente não sabe o que eles estão fazendo com o filme na China, mas que o filme foi para a China, foi comercialmente licenciado. Então, assim, o filme está andando e é uma história que tem uma densidade de realismo, uma densidade crítica, uma densidade política, mas ao mesmo tempo ele é um filme que todo mundo pode assistir, é um filme gostoso de assistir, não é um filme violento, não é um filme, enfim, é um filme de censura livre, né? Mas ele funciona, porque todo mundo tem um sonho. A Márcia tem uma história interessante para contar, que esse filme causou alguns problemas para ela aí, que ela pode contar. Opa, vamos ouvir, né, Marcinha? Manda lá. Não, quando eu voltei num assentamento aqui na região de Fraiburgo, assentamento contestado, convidada lá para exibir um outro trabalho, Terra Cabocla, que é um filme sobre a Guerra do Contestado, né? Lindo trabalho. Aí o diretor da escola me chamou para conversar, falou, olha, você sabe que tu tem tua cabeça prêmio aqui no assentamento, né? Aí eu fiquei meio assustada, mas o que eu fiz? Não, é porque por conta do Lua, teve aí 2 casais aqui que fugiram de moto, foram-se embora para Florianópolis no verão, empolgados depois que assistiram o filme, e os pais ficaram assim incomodadíssimos contigo, com a tua história e não sei o quê. Mas agora já passou. Já tinham voltado, os jovens já tinham voltado. Já estava. Que legal. Histórias A de gente deu ideia. Bom, então, como vocês sabem, eu adoraria ficar conversando durante muito tempo ainda, né? Acho que é um luxo a gente ter uma equipe do filme que a gente vai exibir, mas em se tratando de um longa-metragem, a gente também infelizmente, não consigo estender muito essa conversa, já agradecendo por vocês estarem aqui. E como se trata de uma sessão de cinema, de uma escola de cinema, como é o caso do curso de cinema da Unisul, eu pediria que cada um aqui, vou começar pela Bruna, então, que assistiu esse filme no shopping. Bruna, o que a gente pode destacar no filme? O que te chamou a atenção nesse filme? Para que agora, quando a gente for assistir novamente, ou as pessoas que forem assistir pela primeira vez, se gostaria que as pessoas prestassem atenção em algo aí, ou direção de arte, ou em alguma área, algum aspecto que tenha te chamado a atenção. Olha, faz muito tempo que eu vi esse filme, porque realmente eu vi 4 anos atrás. Então, assim, o que eu lembro realmente dessa questão que a Márcia comentou sobre essa introdução a todo o movimento MST e tudo mais, eu acho que foi esse o aspecto que me chamou mais atenção, porque eu lembro que depois que eu saí da sala de cinema eu fui procurar mais sobre. Porque quando eu vi, assim, eu realmente não tinha noção, assim, sabe?
E eu acho que definitivamente uma coisa também é que eu lembro que eu tinha me identificado muito com os personagens, assim, principalmente com a Ana. E eu tinha gostado muito da história em si. E eu lembro que na época eu já pensava em fazer cinema. Aí eu lembro que tem aquela cena que eles estão no shopping. E eu fiquei tipo, como é que eles gravaram no shopping, sabe? E toda vez que eu vou nesse shopping, inclusive, eu penso, nossa, eu não acredito, gravaram um filme aqui, sabe? E eu vi esse filme. Então, eu lembro que foram aspectos que ficaram muito assim comigo. Eu até ia perguntar pro Ralph, assim, como é que foi a experiência, né, de parar todo o shopping, assim, pra poder gravar um negócio. E eu acho que foram as coisas que eu mais lembro. E também do visual, assim, todo do cenário da Lan House. Não lembro o nome do personagem agora, do dono da Lan House, mas eu lembro que foi uma coisa... LP. LP, isso mesmo. Eu lembro que ficou muito comigo, assim, que eu tinha gostado bastante, assim. Até porque aquele tipo de personagem sempre me chamou muita atenção. Então, eu acho que foram aspectos que ficaram comigo até hoje, assim. Bom, o Ralph pode falar que tu assistiu no Iguatemi, mas o shopping que aparece não é Iguatemi, né? Não. É o Continente, não é? É o Continente É o Park Continente. Shopping. Isso. Então, é porque como a Unisul é na Pedra Branca, né? De vez em quando eu ainda vou no Continente. E aí eu sempre penso nisso, assim. Eu sempre fico tipo, querendo passar por onde tinha gravado e tudo mais. E eu fico Mas pensando é uma curiosidade interessante, porque é uma logística que não deve ser fácil, né, Ralph? Como foi? Não, você não filma no horário o shopping determina um horário, geralmente antes de abrir todas as lojas, e Bem é nesse cedo. horário que a gente filma, né? Todo mundo que aparece é figuração do filme. Muitas vezes é parente, amigo, pai de amigo e tal, mas são figurações que estão ali para fazer a cena, né? Então, geralmente você, como tem pouco tempo, que é o tempo que o shopping dispõe para você, você tem que ser muito prático, muito objetivo, porque senão você não termina de fazer a cena toda. E a gente trabalhou com um equipamento de luz, pouca luz, na verdade. A cinematografia digital permitiu isso. Cada vez mais você pode trabalhar com luzes mais a bateria, como LED e tal. Então a gente trabalhou com pouca luz e a luz ela está ali para pontuar, para criar um volume, né? Porque sem a nossa luz fica tudo muito sem volume. Então a nossa intervenção foi mínima. A intervenção da arte foi o jornal, né? Aquele jornal que eles acham com a foto do LP que foi produzido pela arte, e a intervenção da fotografia era pontual, assim, só para aproveitando a própria luz do shopping, a gente só... O que foi? A arte que fez o jornal. É isso aí. Então, é isso. E o que tu chamarias agora, Ralph? O que tu destacaria no filme? Eu sei que é difícil para ti, mas o que te chama a atenção? Não, eu acho que o filme ele é um filme jovem, né? É um filme jovem, um filme que fomenta e provoca esse sonho, né? Foi a bronca que a Márcia levou lá no assentamento, e o filme levou 2 casais a fugir de moto, a sair 2 que a por aí gente para sabe, chegar. né? 2 que a gente sabe. Então, assim, isso é bom, porque para quem está fazendo cinema tem que acreditar muito. Não é uma atividade assim, tipo, olha, você faz cinema que você tem emprego garantido. Não é concurso do Banco do Brasil, apesar de que agora nem mais concurso do Banco do Brasil está valendo. Então, você tem que ter muita vontade, muito sonho e coragem. E aí a gente conseguiu porque teve dedicação. Você vê os jovens do filme, o casal, ele planeja, ele tem mapa, eles pensam, eles planejam essa viagem, eles querem muito e tal. E mesmo assim dá errado, né? E dá errado não por uma questão externa, dá errado porque em algum momento não confia no outro, né? E geralmente é isso, né? Nós geralmente nos auto-sabotamos, né? Então, eu acho que o recado do filme é esse: não se auto-sabote, acredite, se dedique, estude e vá em frente com o teu sonho. Que a vida pode nos surpreender com as
cenas mais lindas que a gente pode imaginar, né? Glauco, o que você destaca no filme para o nosso público? O que eu gosto muito no filme como é um filme muito político, né, que pega numa veia muito política, muito polêmica, né, dentro da sociedade, mais por falta de informação, mas é uma falta de informação que realmente é complicada. Eu também só fui conhecer realmente o que era, eu nunca fui contra o MST, mas também nunca sabia o que era, antes de conhecer a Plural e o trabalho deles, e trabalhar no Lua, ficamos em um assentamento. Mas o filme transmite isso, ele fala de uma coisa política, pesada, polêmica, mas não de uma forma que agrida alguém, né? Então, mesmo aqueles que, por algum motivo, são contra, não gostam, nem que seja nos créditos finais, assim, ele vai pensar, opa, não é tão ruim assim o negócio como falam para mim que é. Então, é porque ele não agride, ele não vai de forma nenhuma, de forma incisiva, né? Tudo acontece de uma forma natural. O menino é um assentado, e é isso, ele é um assentado. E pronto, essa é a vida dele. E então eu acho isso muito, que é o ponto mais positivo, e eu acho que é isso que a gente, às vezes, quando faz um filme político, peca muito, né? Quando quer ser muito incisivo, muito agressor. E aí isso faz com que tu não consiga transmitir a mensagem que é o que importa, né? Que é passar para todo mundo, porque fazer filme para nós mesmos não adianta, né? Fazer filme de um lado político que só vai um lado ver, não serve para nada. Então a gente precisa comunicar para todo mundo. Mas o personagem do Fabrício sofreu assédio. Eu acho que esse filme tem esse poder. Então, não vai me dizer que ele sofreu assédio da El Que Maravilha, do Serguei, porque, né? Nesse filme. Hein, Fagundes? Não, imagina, nossa. Não. Assédio moral. Eu só não sei se eu não cortei o dele. Glauco. Eu não sei se eu não cortei o Glauco. Glauco, tu tinha concluído? Não, é isso. Não, claro, como o Ralf falou, que ele sofre assédio moral, mas mesmo assim nada demais. é tudo dentro de um contexto lógico, dentro de um senso comum, né? A gente mostra o senso comum no filme. Então é isso que é o interessante. Ele de forma nenhuma ele agride, né? Isso que eu acho que ele passa a mensagem sem ser bandeiroso, sem ser sem ser muito forte nesse sentido. E passa a mensagem. É isso que eu acho muito, muito legal. Ele é político sem ser partidário ou bandeirista, né? Meio por aí. Ele não, isso. Ele não é chato nesse sentido, né? Ele deixa as coisas acontecerem. E quando o personagem sofre alguma coisa por preconceito, é realmente aquilo que já está no senso comum. Então é para realmente mostrar como as coisas do senso comum acontecem. Isso faz com que a pessoa de fora sinta talvez se sinta agredida, mas é muito pequeno isso, né? A mensagem por trás é muito mais envolvente. Então eu acho que esse é o grande ponto do filme, assim. Ele é muito suave, né? Ele é muito e faz com que a gente entenda como que a coisa funciona. Mas só uma última coisinha, tem uma parte do filme que se chama lá A Mística. Eu acho que das 3, 4 semanas que eu fiz o primeiro corte, 1 semana e meia eu investi para montar essa cena, porque como eu estava lá, era uma coisa tão interessante, tão louco, né? É impossível explicar, só quem está lá ao vivo. E aí eu queria botar isso na minha tela aqui, mas nunca vou conseguir, eu nunca consegui. Porque 1 semana e meia só ali, né, nessa cena. Então aquilo lá, isso foi muito legal, isso no filme, que foi 4 câmeras filmando ao mesmo tempo.
mas mesmo assim a gente não conseguiu transmitir, pelo menos para mim, né, que estava lá ao vivo, mas eu sei que muitas pessoas que veem a cena no filme acham muito, pô, que coisa legal, mas é muito maior do que aquilo ainda. Vamos prestar atenção aí. Fagundes, você estava falando, você ia começar a falar alguma coisa? Então, lembrando que eu estou pedindo que vocês destaquem alguma coisa para que o público preste mais atenção, né? Meu Deus. Tanta coisa. O Glauco acabou tomando emprestado o que eu ia falar, que era justamente a mística. Essa sequência do baile, que eu acho que foi quando eu voltei, né? Eu fui para aquele acampamento onde filmamos, e foi quando eu voltei para lá e reencontrei todo mundo, que eu fiquei uns dias, que eu criei umas relações, né? Que eu criei relações afetivas. Mas eu acho que vou atentar para uma outra cena. Ele falou o Ralph comentou do assédio moral que eles tiveram. Eu acho que a sequência seguinte, a cena seguinte, que o Murilo fala para Ana sobre como que ele sofre esse preconceito diariamente ou cotidianamente, e ali que a Ana dá um estalo de paixão por ele, assim, sabe? Porque até então ele falou, eu te amo, tá? Ela, tá. Uma coisa meio assim, né? E eu acho que essa cena é importante porque é muito política, mas não deixa de ser poética. Eu acho que vai nisso que o Glauco estava falando também. E também a sequência de cenas com a El, que maravilha, maravilhosa. Eu acho que essa magia toda, que depois dá numa relação do casal mais forte, né? Tá bom. Marcinha, a diretora, então, o que você pode... Como eu estou falando para um curso de formação, né? E eu dei aula de roteiro, né? Dei aula, inclusive, de criação de personagem. Eu acho que quem se interessa por roteiro, criação de personagem, deveria ter uma atenção maior ao personagem da Ana, né? Interpretado pela Manuela, pela transformação, né? Que é o personagem dentro de uma narrativa clássica, ela é o personagem que se transforma, que começa de uma forma e termina de outra, né? E que vai passando por várias coisas. Se você pensar no personagem do Fagundes Emanuel, do Murilo, ele é aquele personagem que se mantém, né? O Murilo se mantém. A Ana não. A Ana, ela começa e ela mergulha numa história que não era a história dela, que vira a história dela, e aí chega em um momento que ela sai completamente transformada, né? Da experiência dela. Então, meu recorte fica para que as pessoas prestem atenção na transformação do personagem, na construção do personagem, que o personagem não é 100%, não pode ser 100% bom ou 100% mal, né? A gente carrega dentro da gente coisas boas e ruins, e a Ana é isso também. Então, é a minha dica para os estudantes, para o pessoal que está em processo de formação, especialmente os que gostariam de se dedicar à escrita. Maravilha. Eu também vou aqui tomar liberdade de chamar a atenção para dois aspectos do filme. Um é a trilha sonora que vocês falaram, mas e trilha sonora não sei nem se é preciso chamar a atenção, porque ela por si só já tem um lugar assim, né, que chama muita atenção, mas de qualquer forma a seleção de músicas que tocam nesse filme, que eu acho que é belíssima, que é um trabalho teu, né, Marcinha? É meu, da Ju Baratieri, muito da Ju Baratieri, e também teve palpites de várias pessoas, né? Jean-Pierre Noé, o ator, trouxe sugestões, né? Anderson Capuano trouxe sugestões, Glauco também. Enfim, o que a gente queria era trabalhar, no geral, na maior parte das músicas, que fossem bandas independentes brasileiras, latino-americanas. E a maioria de músicas que a gente tem esse recorte. É linda, eu amo a trilha sonora. E o segundo aspecto é a questão de uma diretora. Então, foram colocados aqui, né, nessas conversas, dá para pincelar a construção de personagens, que ninguém bota capim em ninguém, né? Não é aquela coisa de botar uma luz ou botar
fugir a estereótipo e a caricatura, ou seja, opção por uma sensibilidade que permeia todo o filme, uma construção que está claro nas escolhas estéticas, muito alinhada a uma poesia. E, Marcinha, então, acho que chamaria atenção essa questão do senso comum mesmo, que o poético ele é exatamente o que te pega por ser... vai mais fundo justamente porque não tem violência, né? A poesia vai mais fundo justamente porque não agride, ela não vem com força. E aí é que toca fundo na alma. Então, acho que esse filme tem muito isso e acho que isso tem muito também da tua mão aí de diretora. E só para fechar, já que estamos numa escola, agradecendo todo o nosso público que tem nos dado um apoio incrível e que vem todo sábado às 20 horas. E esses filmes, eu acho até que esse vamos ter que deixar mais tempo, além de só segunda-feira, porque vai ficar um tempo, né, Bruna? Um tempo muito maior do que a gente tem feito aqui nas nossas sessões, mas aí depois a gente se acerta quanto a isso, se é possível deixar mais tempo. Agradecer muito, e como estamos na escola, Marcinha, o Ralf também foi meu professor, mas queria chamar, tu foi minha professora de roteiro, mas boas professoras, numa aula de roteiro, elas dão aula de direção, de desenho de som, de montagem, enfim. Então, fica sempre aqui meu reconhecimento ao teu trabalho na sala de aula, toda a minha reverência diante de uma professora, de um professor, de colegas aqui de curso e de uma estudante que está aqui. Então, acho que fechamos bem é isso, agradecendo muito uma parceria que temos com a Plural. Então, em nome do curso de cinema da Unisul e da Fundação Catarinense de Cultura, Bruna, desejamos a todos uma excelente sessão. Uma excelente sessão. A presença da equipe toda, muito obrigada, viu, gente? Obrigada, Fagundes, obrigada, Glauco, obrigada, Marcinho. Valeu, obrigado. Ralf. Obrigado. Boa sessão a todos. Boa sessão. Valeu. Boa sessão. Boa sessão.